Olá, que bom poder estar novamente aqui com vocês e devido a todas as coisas importantes que falaremos hoje eu te digo, vamos pensar? O bacana é que nós estamos trazendo sempre assuntos cada vez mais atualizados, né? Já falamos sobre depressão, abuso religioso, a gente já falou de ansiedade aqui no programa. E são assuntos que estão sendo discutidos em feiras, né, ou workshops de psicanálise ou psicologia. E esses assuntos sempre estão à tona, então sempre estão atualizando os assuntos pertinentes à psicanálise, psicologia, até à psiquiatria. E esses assuntos nós sempre estamos trazendo para cá, conforme vão acontecendo. Até falamos recentemente sobre, todos podem procurar aí os programas anteriores, falamos, por exemplo, sobre Big Brother, né, como é que funciona esses reality shows, né, como que emocionalmente ficam as pessoas que acompanham. Por quê? São assuntos atualizados. Então, se você está aqui sempre acompanhando Vamos Pensar, pode ter certeza de uma coisa, você está atualizado nesses assuntos. E uma coisa importante que falaremos hoje é a respeito de como podemos nos manter saudáveis, e até um assunto realmente que está em pauta hoje em dia, com pessoas tóxicas. A gente tem que lembrar que pessoas tóxicas são aquelas pessoas, por exemplo, que tentam ser sempre mais que você em vários aspectos. Pessoas que tentam te subjugar, te julgar, e sempre colocando ela num pedestal e você sempre abaixo. Você percebe em atitudes, né? Falamos vários programas a respeito disso. E geralmente existe a transtorno de personalidade narcisista, por exemplo. São pessoas manipuladoras, só que muito sutis. O que quer dizer isso? São pessoas manipuladoras com um jeito discreto e difícil de identificar. É muito importante a gente saber disso, por quê? Quando as pessoas falam para você, tal pessoa é tóxica ou foi tóxica, será que foi mesmo? Ou ela pode ser e nem parece. E são coisas que a gente decidiu trazer aqui no programa para que vocês consigam entender como que funciona a toxicidade de pessoas que às vezes, infelizmente, não deveria ser do ser humano, mas querem nos jogar para baixo. E isso acontece. E para se livrar disso, existe uma coisa que a gente vai falar aqui hoje, baseada em vários tópicos. O que nos ajuda, né, a poder manter-nos saudáveis devido a todas as coisas que nós somos influenciados por pessoas tóxicas, é o conhecimento de como nos manter saudáveis emocionalmente. E por isso eu preparei aqui para vocês 10 tópicos importantíssimos de como uma pessoa tóxica, que por exemplo, transtorno de personalidade narcisista, que ela tenha, né, como uma maneira discreta de ser tóxica, e também preparei 10 itens de como a gente pode manter saudáveis baseado nessas pessoas. Essas pessoas estão próximas. E aí, o que a gente faz? Então vamos entender como discretamente elas são tóxicas e como podemos nos manter saudáveis emocionalmente perto dessas pessoas. Então vamos lá. Eu separei aqui alguns tópicos bem bacanas, né? O primeiro é que as pessoas tóxicas, elas têm um charme especial ou superficial. O que é aquele charme? Pô, a pessoa tem uma maneira, um carisma. A pessoa tem um carisma. Muitas das vezes, e não devemos confundir isso, muitas das vezes as pessoas tóxicas, elas têm certo carisma. São pessoas que você fala assim, poxa, que legal, que bacana, olha, ela sabe muita coisa. A gente dá alguns exemplos, né, que às vezes a gente fala com algumas pessoas sobre isso, palestras, que, por exemplo, algumas pessoas que estão querendo ensinar outras pessoas o que elas não vivem. Ou elas aparentam viver o que elas ensinam ou falam. Isso é muito importante a gente identificar. Então, por isso que eu coloquei esse primeiro item, charme superficial. Ela parece ser. Se você conhecer uma pessoa que tem esse charme superficial, mas que seja tóxica, lógico, tem que ser baseado em tudo que a gente vai falar aqui hoje, não só nesse item. Olha o que você deve fazer, a sua defesa emocional para isso. Lembre-se de que o charme inicial pode ser superficial. Então procure consistência
nas ações e palavras ao longo do tempo para avaliar a sinceridade. Tenha um senso crítico na hora de você lidar com pessoas. Tem uma pessoa, por exemplo, que comentou comigo, ela foi procurar um guru. Sabe aquelas pessoas que dão coaches e tal? Coaches são ações de pessoas muito boas. Eles conseguem ajudar outras pessoas. Mas às vezes uma pessoa pode se colocar como um grau de guru e tentar ensinar alguma coisa que ela não vive. E eu lembro que uma pessoa contando que ela foi numa palestra de uma pessoa assim, uma pessoa até que está bem famosa nas redes sociais. E ela chegou até mim e falou assim, olha, conforme a pessoa ia falando com todo aquele carisma, entre aspas, ela ia percebendo o quanto ela não via sinceridade no que estava falando. Isso é uma coisa interna, um sensorzinho interno que você tem que ter para começar a captar isso nas pessoas. Nossa, mas você vai sair por aí agora só vendo essas pessoas? Não, você percebe. Agora, se for uma coisa bem imperceptível, porque eles são discretos realmente, você pensa que eles são daquela forma, então você tem que prestar atenção agora nos outros itens para que possa juntar um quebra-cabeças e com isso a gente consiga identificar melhor. Tá? Então lembre-se sempre, charme superficial, alguém que tem um transtorno de personalidade narcisista, ele tem. Isso ele tem. Só que a maneira que você tem que fazer isso é ver a consistência nas ações dessas pessoas. E aí? Como é que tá? Será que elas são assim mesmo? Tenta perceber ao longo da convivência com essa pessoa. E você vai conseguir saber. E é lógico, avalie sempre a sinceridade do que está vindo para você, para que você consiga avaliar. Agora, um outro tópico que a gente vai falar aqui, que é o segundo, é a autoconfiança elevada. Todas essas pessoas que a gente está falando, toxicidade, personalidade narcisista, são pessoas que elas têm uma autoconfiança sobre outras pessoas elevada. Para elas sempre está melhor, para elas tudo tem que funcionar melhor. É lógico que às vezes falha, mas ela sempre tenta se colocar no patamar de uma pessoa que tem uma autoconfiança. Por isso que a gente às vezes sempre chega a usar de exemplo os gurus mesmo. Pessoas que dão treinamentos e tal. Às vezes, muitos treinamentos desses são bons. Existem pessoas muito para ensinar em workshops, pessoas que estão tentando ali levantar o exemplo da vida delas para ajudar outras pessoas. Só que às vezes acontece de uma pessoa ter uma autoconfiança baseado no item anterior, que é o charme superficial, parece que ela é bonitinha em todas as ações, mas você tem que tomar cuidado. Se você identificar que a pessoa tem uma autoconfiança elevada, junto com o que eu disse, que aquele charme que parece ser artificial, na psicanálise a gente costuma chamar que a pessoa tem uma aparência de plástico. Por quê? Não é de verdade. Então lembre-se sempre disso. Podemos até utilizar esse exemplo aqui. Se você vê, entre aspas, que alguém tem uma aparência de plástico, já fica meio assim para que você consiga tomar algumas decisões internas, se é favorável entregar a sua vida, suas ações, o que a pessoa está propondo para você, de mão beijada dessa forma para uma pessoa assim. Agora, viu, sinceridade, tem pessoas que são muito boas, você tem que filtrar muito bem para entender o que a gente está falando. Agora, o charme superficial e a autoconfiança elevada são características dessas pessoas. Se você conhecer uma pessoa com uma autoconfiança tão grande assim, mas você percebe tudo que a gente está falando aqui, a defesa do seu emocional é a seguinte: construa sua própria autoconfiança e autoestima para não depender da aprovação do narcisista, que é o manipulador, que é essa pessoa aí. Reconheça seu valor independente do que os outros e essa pessoa diz para você. É o que a gente fala aqui ao longo dos programas. Procure você manter a sua autoestima, o seu equilíbrio emocional elevado, para que você consiga ser uma pessoa de grau elevado interno, sem depender de pessoas. Às vezes você precisa de pessoas à sua volta, mas a dependência que você tem que ter das pessoas emocionalmente deveria ser sua, na verdade, não de outras pessoas. Nunca terceirize o seu emocional. O seu emocional está dentro de você. Aí você terceiriza, deixa outra pessoa cuidar, e aí? Vai para onde isso? É uma coisa que nós devemos pensar de verdade. Tá? Então, se você perceber isso nas pessoas, um charme meio de plástico,
né, uma autoconfiança demais, mas percebendo com tudo que a gente vai falar ainda, então presta atenção nessas coisas, tá? Então mantenha sempre o seu autoconhecimento interno elevado, para que você não caia ou dependa de outras pessoas nisso, correto? Então vamos lá, vamos passar para o item seguinte, habilidade de contar histórias. Isso eu acho que vocês vão identificar muito através até de redes sociais. Se você acompanha aquele guru que está lá em todo lugar, você vai naqueles shortzinhos e ele falando uma mensagem inspiradora, e ele é isso, e ganha 1 milhão, e é isso, é fácil, é isso, para mim é tudo assim. Espera aí. Habilidade de contar histórias, os narcisistas, eles têm demais. Eles conseguem pegar e florir toda uma situação, colocar eles como o personagem principal da própria história que estão criando, e aí? Eles vão te contar da maneira mais florida que existe. Então, precisa demais lembrar desses tópicos que a gente está falando. Para você saber que uma pessoa está com a habilidade de contar histórias e pode ser uma pessoa manipuladora, o que você tem que fazer é o seguinte: defesa do seu emocional. Mantenha um senso crítico ao ouvir histórias que parecem ser exageradas. Opa, já ouviu uma história exagerada? Então é isso que você tem que prestar atenção. A gente percebe, se a gente tiver o nosso sensorzinho meio ligado, você vai perceber tudo isso. A pessoa tem uma aparência de plástico, ela joga uma autoconfiança dela muito lá em cima, a mais de que qualquer outra pessoa. Ou um item como esse, uma habilidade para contar historinhas. Você tem que entender até onde ela está contando uma história e pode nem parecer ser real, mas ela consegue florir tanto uma história, insere ela lá dentro e começa a falar para você. E você vai entrando, porque ela tem uma habilidade para fazer isso. Às vezes as pessoas, não é todo mundo, que tem uma habilidade de contar histórias e junta com uma pessoa manipuladora contando uma história dessa, você pode cair no emaranhado de situações ali que fica difícil sair depois. Então precisa tomar cuidado. Então lembre-se sempre, desconfie de histórias que parecem muito mirabolantes. Ah, eu fiz isso, aquilo, tal, eu dei uma pirueta e fiz isso, e a pessoa é boa em tudo. Mas espera aí, ela é mesmo? Será que não é tudo que a gente está falando aqui de plástico? Tá? Então lembre-se sempre disso, desconfie de histórias exageradas, né? Procure por evidências e perspectivas adicionais do que ela está falando. Pessoas conhecem também, é de verdade. Por isso que cai sempre naquilo que a gente falou, os gurus da internet. Eles falam, despejam um monte de coisa, tal. Lembra que eu falei que aqui no Vamos Pensar a gente traz assuntos atualizados? Isso está rolando demais. Então você vai lá e vê pessoas e contando, eu ganhei 1 milhão assim, eu fiz isso dessa forma e foi fácil e tal, você pode e tal, olha onde eu cheguei, Ferraris na garagem, não sei o que tem. Tudo bem, todo mundo pode ter o que eu estou falando aqui, né? Se você esforçar e tal. Mas as histórias que são contadas para incentivar outras pessoas, achando que tudo é fácil e bem florido, não é assim que funciona. Então já falamos aqui alguns tópicos que são características de pessoas que têm personalidade manipuladora ou narcisistas. E como você pode suprir ali a sua parte emocional para ficar meio atento com isso, tá? O outro item, foco intenso em você no início. Opa, o que é no início? No início do relacionamento com a pessoa, que pode ter uma aparência assim, interna e começar a despejar uma toxicidade em você. Como são discretos, é muita coisa que tem que prestar atenção aqui. Esses itens que eu falei anterior, ainda vou falar, é coisas que você tem que juntar. Você está assistindo o programa aí na sua casa, no conforto da sua casa, Vamos Pensar, e quer relembrar o que a gente vai falar aqui nesse programa que está assistindo, vai depois nas redes sociais da MDTV para você ver de novo. Eles vão colocar lá no Facebook da MDTV, no YouTube, depois do programa, procure, para que você anote tudo que a gente está falando aqui. E sempre preste atenção nas dicas que a gente está dando, que a gente está trazendo uma característica de um manipulador e como você consegue se defender emocionalmente. Tá? Então aqui, ó, foco intenso em você no início. A pessoa também, às vezes, ela sempre, olha só, ela coloca você, como florida história que ela sempre conta, ela vai colocar você também ali. Olha, você pode vir aqui e ser um
Um milionário, você pode ser aqui, isso é facinho, em 7 dias e não sei o que tem. Opa, já tenho que estar com aquele sensor ligado. Parece ser tudo de plástico. Não funciona desse jeito de que a pessoa está falando. A história está exagerada demais. Está me colocando agora em foco para ver se eu caio nessa rede. Olha o que você tem que fazer. A defesa do seu emocional para isso. Estabeleça limites saudáveis desde o início com o relacionamento com essa pessoa. Se alguém parece bom demais para ser verdade, e aí? É ou não é? Você já deve ter ouvido isso. A pessoa é bom demais para ser verdade. Por que os antigos falavam essa frase? Pô, parece ser bom demais, com um tom de desconfiança. Porque tem que ter um sensor ligado aí. A pessoa veio com as características, lógico, juntando com tudo que eu falei aqui, e aí? Você tem que pensar muito em você a respeito disso, para que você se blindar você dessas pessoas. Cria um escudo emocional onde ninguém ali vai atrapalhar você. Você precisa fazer isso. O outro item, por exemplo, promessas grandiosas. Tudo que a gente falou aqui. A pessoa chega e fala, você vai conseguir isso, se seguir o meu método de 7 dias, de 15 dias. Não, assista meu workshop de 3 dias ali e você vai sair com... E aí? Você acha mesmo? Só de eu falar isso para vocês, que uma pessoa promete, por exemplo, você pode chegar a isso, se ver meu workshop de 3 dias. Não parece uma história exagerada demais para você? Talvez pode te transferir, na verdade, certo conhecimento, para que você chegue até esse objetivo. Mas e aí? Vai funcionar? Sempre mantenha o seu sensor ligado, tá? Agora, para essas promessas grandiosas que as pessoas fazem, se você perceber que está uma coisa a mais, é isso. Seja realista com promessas e projeções exageradas. Confie em ações e não apenas em palavras. As pessoas, elas prestam bastante atenção nos aspectos da vida das pessoas. A gente tem esse costume, não tem? Deixa eu ir lá ver como que a pessoa é, deixa eu ver como que ela se veste, deixa eu ver com que ela trabalha, deixa eu ver o carro que ela tem. Já que a gente presta atenção em tudo em outras pessoas, por que você não usa essa, entre aspas, habilidade que você tem, que a gente tem, todos nós temos, para poder se blindar e identificar essas pessoas? É aquela história que os antigos sempre falam, né? A gente gosta um pouquinho, né? Gosta de cuidar um pouquinho da vida das pessoas, fofocar. Tem muita gente que gosta, não é verdade? E se a gente usar essas habilidades para você começar a identificar pessoas com esses itens que eu falei, para que você não caia na mão dessas pessoas? É muito importante isso. Então os fatos que a gente trouxe até agora são coisas que a gente precisa falar de verdade. Por quê? Está acontecendo. Você está recebendo uma bordoada de informações com essas características. Então vamos lá. O outro item bacana que a gente precisa falar para vocês identificarem isso é o espelhamento de interesses em comportamentos. Às vezes a gente se projeta em pessoas que são manipuladoras, a gente se projeta em pessoas que estão querendo mostrar tudo que a gente falou aqui. A pessoa conta uma história exagerada e você se projeta nela. A pessoa conta uma história de plástico, que a gente identifica, pô, não pode ser verdade, mas você acaba acreditando e se projeta nisso. A pessoa coloca você dentro ali como personagem junto com o que ela está criando, e você se projeta nisso, você acha que você faz parte, ou pode fazer. Então fique atento para se realmente você deve se entregar de uma forma dessa. É muito importante você pensar nisso, aí você se espelha no interesse de outras pessoas. E cadê o seu eu? Cadê você internamente ali que precisa estar bem ligado nisso? A defesa que você tem para fazer quanto a isso é: permaneça fiel aos seus interesses e valores. Por que eu estou falando em valores? Às vezes você é uma pessoa que tem valores internos. Às vezes você pode ser tentado a mudar os seus valores até de integridade. Pô, eu sou honesto, eu sou isso. E às vezes uma pessoa apresenta para você um método de plástico para que você comece a seguir esse método. E para fazê-lo, às vezes você vê que valores que você tem na sua vida, você tem que ir diminuindo para poder fazer parte daquilo.
Talvez algo que você não tenha necessidade de ser tão honesto. É forte o que a gente está falando? É, mas é forte também você abrir a internet, está bombardeado de pessoas que vão trazer essas informações. Trazer essas coisas para vocês. Pessoas que muitas das vezes, não todas, podem ser manipuladoras, ter transtorno de personalidade narcisista e ter essas características. Então, nesse fato, em vez de você ficar se espelhando nessas características quando você identifica, tente identificar para não se espelhar, olha a defesa que você tem que ter. Permaneça fiel realmente aos seus valores, aos seus interesses. Reconheça quando alguém está simplesmente refletindo você para ganhar sua aprovação. Né? Compre o meu método, você vai conseguir sair ganhando, né? Compre o meu método, você vai conseguir sair ali milionário, você vai conseguir sair com isso, e aí, vai mesmo? Então são coisas que você precisa estar focado na hora que identificar pessoas assim, tá? Então lembre-se sempre, os seus valores são mais importantes. Os seus interesses devem ser mais importantes do que qualquer outra pessoa que está projetando ali em você, tá? Agora, passando pelo passo seguinte, que tem a ver muito com isso, é a manipulação sutil. Olha só, a manipulação sutil. As pessoas que chegam devagarzinho, querendo adquirir a sua confiança. O que você vai fazer nesse sentido? Muitas das vezes, lembra que eu falei, o manipulador ele é discreto demais. Ele chega de forma que às vezes você tem que ter essas atenções, na verdade, de todos os tópicos que a gente falou aqui, tem que estar ligadinho no seu sensor para que você entenda isso. Então, por exemplo, manipulação sutil. Ela vai te controlando e você nem percebe. Quando você vê, você está nas garras ali. Existe uma história, que, só para vocês saberem, foi um teste que foi realizado de psicologia nos anos 50. Eles soltaram um ratinho, sabe um ratinho de laboratório, aqueles branquinhos, né? Colocaram em um aquário. Colocaram um pouquinho de terra e soltaram um ratinho. É um teste que eu diria que é até um teste forte de se ver. Existem até imagens de testes que replicaram isso hoje em dia. E olha que interessante. Esses testes, eles colocaram esse ratinho e dentro colocaram uma aranha caranguejeira. É isso, daquela grande que você assusta, você sai correndo na hora. Isso é para saber o quê? Eles colocaram um ratinho e essa aranha no mesmo espaço. A aranha começou devagarzinho a ir até o ratinho. O ratinho, que até o primeiro momento começou a correr para lá e para cá, ele acabou ficando paralisado. É lógico que tem a ver com medo, mas para você entender como o manipulador faz, é dessa forma. Ele vem vindo devagarzinho, ele vai indo, e tanto é que no experimento, a aranha controlou as ações do ratinho. Ela começou devagarzinho a ir, subir em cima dele para que ele vire a presa. E ele nem se mexeu mais, porque devagarzinho ela foi controlando. É um estudo do medo, esse do ratinho e da aranha. Mas os manipuladores, eles vêm dessa forma, devagarzinho, como fala aqui, uma manipulação sutil. E dói. Por quê? Muitas das vezes você vai fazer dessa forma e quando você perceber, pode ser um abismo que já foi um pouco longe, né? E você, poxa, pode cair. Então lembre-se sempre, para você sair de uma manipulação sutil dessa, aprenda a reconhecer técnicas de manipulação e diga não quando for necessário e confie na sua intuição. Você sabia que as pessoas às vezes chegam na terapia e perguntam para o terapeuta? Para mim, como psicanalista, eu já recebi muitas vezes essa pergunta. Ô psicanalista, eu tenho que seguir minha intuição? Intuição parece que é uma mágica. Uma intuição, calma aí. Muitas das vezes a intuição, ela vem do nosso interno. Ela vem de dentro. E aí, como é que eu estou internamente? E você dando atenção internamente, a intuição que a gente fala, não é nada místico não. É o sentimento que você tem, que o seu emocional joga para que você o sinta e ligue, o que a gente falando aqui,
e ligue um certo grau do seu sensor para saber se você tem que estar dessa forma. Como você tem que agir. Então é desse jeito que você tem que se manter. Confie na sua intuição. Eu estou aproximando de uma pessoa, ela está ali vindo com tudo que a gente falou aqui, uma história meio fantasiosa demais, ela sempre está maior, contando a história, e para ela é tudo fácil. E começa a te colocar em alguns joguinhos, me ajuda a fazer isso, vem comigo, 3 dias de imersão, 3 dias de workshop, né, falando das redes sociais, que a gente vê muito. Existe muita coisa séria por aí, mas muita coisa que sutilmente vai te colocando dentro de um quadradinho que você não consegue sair mais depois, ou dificulta muito a saída. Então lembre-se sempre, confie na sua intuição. Acender um alerta ali que você está pensando, será que eu tenho que fazer ou não? Será que eu tenho que seguir isso ou não? Então já está ali para você começar a basear dentro de você mesmo as coisas que estão acontecendo à sua volta. Estou sentindo? Confie. Você pode até estar enganado, mas pelo menos acendeu um sensor dentro de você, você deu atenção, você estudou o caso e viu se realmente você pode se entregar. Não é mesmo? E aí você se entrega tranquilamente. Mas depois de você passar pela avaliação de tudo que a gente está falando aqui. Tá? Existe um outro tópico aqui, que é drama e crises constantes. Às vezes as pessoas, elas colocam muito drama na situação delas. Aí já é aquela manipuladora, as pessoas manipuladoras que ficam muito à sua volta ali, que jogam muito drama para cima da vida dela. Mas é assim, é difícil, tal. Mas peraí, é difícil para todo mundo e todo mundo tem que pular barreiras, porque para elas sempre o drama é maior, a história é maior, tudo é um pouco mais elevado. Então quando aparecer pessoas assim, lembre-se sempre, a defesa do seu emocional é evite envolver-se nos dramas das pessoas. Infelizmente você já tem os seus. Então não fica se envolvendo com as pessoas. E mantenha a distância emocional e não se sinta responsável por resolver problemas de outras pessoas. Eu tô assim, só despejando em você. Tô assim. Ninguém está falando da amizade, você tem que ouvir problemas dos amigos, por exemplo. Mas às vezes a pessoa projeta um monte de coisa em você. Você acaba fazendo parte daquilo. Abraça o grande problema da pessoa, coloca nas suas costas e sabe o que vai acontecer? É correntes que você vai ter que ficar carregando. Precisamos pensar a respeito disso. Tem um outro tópico aqui que a gente precisa falar, que é flutuações entre valorização e desvalorização. A pessoa te valoriza e te desvaloriza. A pessoa bate e assopra. A pessoa vem com uma coisa boa e com uma coisa ruim. Ela faz isso ou aquilo. É bom e ruim de vez em quando. E aí? São pessoas que estão à sua volta com essas atitudes que você tem que ter um certo sensor ali. E aí? Como que eu tenho que agir com essas pessoas? Tá vendo que a gente falou um monte de coisa aqui? Se a pessoa tiver sempre essa variação de tratamento com você, ela é boa com você hoje, à tarde, de manhã, por exemplo, e à tarde ela é ruim. Ela briga com você e depois te faz elogios. Calma aí, por que é sempre assim? Para você sair com uma defesa emocional nessa situação, presta atenção nessa dica. Reconheça que essa é uma tática para mantê-lo desequilibrado, mantendo um senso de identidade estável, independente das opiniões dos outros. Mantém você como um rio, calminho. Porque a pessoa vem, ela sempre joga pedra. O que acontece quando você joga uma pedra no rio? Movimenta toda a água. Se você estiver mantendo assim, dessa forma, põe uma proteção ali invisível com o seu emocional. Ninguém precisa jogar pedra ali para atrapalhar. E se jogarem, não é para te afetar. Você tem que estar forte emocionalmente. A gente tem falado aqui desde o começo dos programas. Vamos pensar, para que você se mantenha forte emocionalmente, para quando vem a tempestade, você está meio preparado. E quando aparecem pessoas assim, também. Agora, olha que bacana o próximo passo, que é uma dica importante. Projeção de uma vida perfeita. Acho que isso a gente precisa conversar, hein? O que vocês acham? Projeção de uma vida perfeita. Isso, a pessoa manipuladora. A vida dela é melhor que qualquer outra pessoa em todos os aspectos. E olha só, se você chegar para essa pessoa
e começar a falar as coisas da vida dela, né? Ela, na verdade, começar a falar as coisas da vida dela, sabe o que vai acontecer? Se ela for com a característica de tudo que está falando aqui, ela sempre vai ser melhor em tudo que ela está contando para você. Já tem que ser um desconfiômetro ali, não tem? Tem que estar meio assim, por quê? Não é verdade? Então, se as pessoas começam a projetar uma vida perfeita a todo momento, junto com tudo que a gente falou, com aquelas coisas de plástico da vida dela, jogando para cima de você, coloque o seu sensor em alerta e perceba ali se ela está sendo uma pessoa assim ou não. Agora, a defesa que você tem que ter para isso, olha aqui que bacana. Lembre-se de que as aparências podem ser enganosas. Tudo que você vê, nem tudo é verdade. A gente tem que parar para pensar nisso, porque chega um determinado momento que a gente começa a absorver até o que não é verdade. E as pessoas à nossa volta, tudo é maravilhoso. Aí você fala assim, pô, para mim não. E você sempre inferior, sempre inferior. A pessoa sempre em cima e você embaixo. Os manipuladores, eles querem estar em cima. Os transtornos de personalidade narcisista que muitas pessoas têm, eles querem estar em cima. E tudo vai estar melhor e você, caindo nesse joguinho, para você tudo vai estar pior. Como que você... Aí o que mexe com você? Mexe com a sua autoestima, vai ser uma baixa autoestima daí. E aí? Então lembre-se sempre, as aparências podem ser enganosas. Foque em viver a sua própria autenticidade, em vez de compartilhá-la com a projeção de outra pessoa. Não terceirize o seu emocional por nada. Tudo que a gente falou aqui, confie na sua intuição, desconfie de histórias exageradas, pessoas que querem estar acima de você, pessoas que contam histórias floridas e colocam você ali no meio para te interagir, que querem manipular, para que você trabalhe, entre aspas, para ela, faça as ações que elas estão pedindo, manipuladoras. Olha só, existem na internet workshops, gurus, pessoas que ensinam coisas muito boas. Como eu falei que não vamos pensar, nós trazemos sempre as informações mais atualizadas, a internet está lotada de pessoas também com características que a gente falou aqui. Então preste atenção no que você está seguindo. Se forem informações muito dessa forma, preste atenção. Acenda o seu radar, tem que ter um radarzinho interno. Tá? Volto a falar, siga a MDTV nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Por quê? Você quer rever este programa? Você vai para as redes sociais da MDTV. Procura lá, nós vamos pensar por qual que é que ele falou aqui a respeito daquelas coisas de manipuladores. Encontre e anota de novo. Reveja. Reveja e acompanhe sempre. Deixe seu comentário também. A gente vai trazer um episódio aqui especial de leitura de comentários para pessoas que vão nas redes sociais da MDTV, comentam ali no programa e vamos trazer para cá, para trazer suas dúvidas também. Aqui é um programa participativo. A gente quer você aqui com a gente. E por isso eu digo para você, preste sempre atenção no seu interior. Tá? Intuição não é nada místico, não. É o seu interior, o seu emocional dizendo para você como você tem que pensar, agir relacionado a outras pessoas. Nunca desconfie disso. Dê atenção. Pode não ser algo que você tem que seguir, beleza. A intuição ali está falando que eu tenho que desconfiar. Desconfie. Depois volte a acreditar se realmente for aquilo lá. Mas preste atenção e dê atenção. Beleza, pessoal? Agradeço demais todo mundo que está aqui. Curta nas redes sociais quando você assistiu Vamos Pensar e deixe seus comentários, tá? E você que está aí do lado da telinha, agradeço demais a sua audiência, você está com a gente nessa, participe sempre da MDTV, vamos trazer cada vez mais programas interessantes e atualizados para você. E devido a todas as coisas importantes que falamos aqui, eu te digo, vamos pensar?